A tempestade e o barco. Há muito tempo, quando os corajosos pescadores se aventuraram pelo vasto oceano, um temor antigo sempre sondava eles. Era a temida tempestade, aliada ao vento furioso. O medo compartilhado por todos, pois os relatos se espalhavam, contando das embarcações que naufragaram diante da fúria da tempestade e nunca mais retornando. Os barcos, por sua vez, estremeciam diante dessa temida força, chamada tempestade. O simples pensamento de enfrentar uma tempestade fazia seus mastros tremerem. E então, numa certa ocasião, um pequeno barco se lançou ao mar da Galileia. Esse barco era pequeno e não sabia muitas coisas. A tempestade, por sua vez, ficou sabendo desta viagem e disse ao barco: "Tem certeza que quer enfrentar-me? Se eu decidir se levantar, você se afunda. Se eu me erguer, te tragarei, sem retorno. Sou forte, incontrolável, nada pode refrear-me." O barco, por sua vez, disse a ela: "Olha, sei que você é forte e temida por todos, mas eu mesmo pequeno e feito de carvalho e cedro, posso não ser muito resistente, mas senti dentro de mim uma confiança e fé que posso passar por você, sem me abalar, e chegar perfeitamente pleno do outro lado." A tempestade disse: "Mas barco, quem lhe dá a esperança dessa fé diante do meu furor e força?" O barco disse: "Olha, eu estava na margem do mar e ouvi falar de um homem chamado Jesus de Nazaré, e que ele tinha poder para curar todos que criam no nome dele. Então eu prometi a mim mesmo que creio no nome de Jesus, porque quando estou fraco, então é que sou forte." Segundo Coríntios 12, 10, parte B. Eu decidi crer somente, pois com ele ao meu lado eu não sei explicar, mas sinto uma força para vencer. E sei que algo bom vai acontecer, mesmo que o cenário à minha volta esteja temeroso. Passadas-se algumas horas, quase chegando ao anoitecer, alguns dos discípulos de Jesus decidiram atravessar o mar da Galileia. O dia havia sido repleto de ensinamentos e milagres, e todos estavam cansados, especialmente Jesus, que sempre se dedicava intensamente a ajudar e instruir as pessoas. Enquanto navegaram, lá se veio a temida tempestade, muito furiosa, começou-se a formar. O vento soprava com força e as ondas violentas batiam-se contra o barco, ameaçando virá-lo. Os discípulos entraram em pânico e lutaram para controlar o barco, mas a tempestade era avassaladora. Em meio ao caos, eles perceberam que Jesus estava dormindo, tranquilamente na popa do barco, descansando serenamente. Nessa hora, o barco se fortaleceu e permaneceu confiante. Ele dizia: "Se Jesus dorme e descansa em meio a essa turbulenta tempestade, é porque ele sabe que ela não pode nos destruir. Ele sabe que o poder e a autoridade vêm dele, e nada é mais forte do que ele." Então o barco ficou ainda mais confiante e fortalecido. Apesar do medo e da aflição, um dos discípulos de Jesus se aproximou e sacudiu: "Mestre, não te importas que perecemos? Socorre-nos." Jesus, ainda sonolento, levantou-se, olhou para o céu escuro e para as ondas furiosas e com voz calma e poderosa disse: "Por que sois tão tímidos, homens de pouca fé?" Em seguida ele se levantou e estendeu as mãos. Nesta hora a tempestade olhou para o barco e viu que desta mão havia um brilho muito intenso e que ela não sabia explicar, e de repente uma voz ecoou por toda a atmosfera e disse ao mar e ao vento: "Aquieta-te, acalma-se." O vento se aquietou e fez completa bonança. Instantaneamente a tempestade se acalmou, o vento parou de soprar e as ondas se aquietaram e o mar voltou à calmaria. Um profundo silêncio tomou conta do ambiente. Todos que estavam ali presenciou esta cena e viu que a tempestade não tinha mais poder diante do poder do Rei da Glória, Jesus Cristo. O barco, por sua vez, ficou muito feliz e disse: "Porque sei em quem tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, minha vida, até aquele dia." Segundo Timóteo 1,12. E nunca mais temeram a tempestade, e os discípulos ficaram maravilhados com o poder e a autoridade de Jesus sobre a natureza. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?
perguntaram-se uns aos outros, com reverência e admiração. Jesus então se voltou para os discípulos com um sorriso suave e disse-lhes: Por que duvidaste? A fé verdadeira pode acalmar a tempestade mais turbulenta. Confiar em Deus e no seu poder. Jamais serei abalados pela adversidade da vida. Então, nessas pequenas palavras de Jesus, que ele disse com um sorriso em seu rosto, uma pequena palavra: por que duvidaste? Então a gente vê que a fé verdadeira pode mudar tudo. Agora, uma breve explicação sobre esse contexto, essa história. Diz assim, que a história da tempestade e o barco nos oferece uma profunda reflexão de fé. Ela nos ensina sobre a importância de manter a fé inabalável em meio à tempestade da vida. Assim como o barco confiou no poder de Jesus para acalmar a tempestade, somos chamados a confiar no poder divino para superar as adversidades que enfrentamos, que ultrapassa as aparências e as circunstâncias. Mesmo quando tudo parece sombrio, a fé nos permite ver além e encontrar luz da esperança. A exemplo do barco, podemos decidir confiar em Deus, mesmo quando a tempestade ruge ao nosso redor. Portanto, a reflexão que essa história nos ensina, podemos tirar uma autêntica capacidade de enfrentar a tempestade da vida, com coragem e confiança. Quando nos ancoramos em Deus, nosso verdadeiro refúgio, descobrimos que não estamos sozinhos nas lutas e que seu poder é capaz de nos levar através de qualquer tormenta. Outro exemplo claro é que Jesus, em meio a uma tempestade tão forte e turbulenta, ele repousava, ele dormia, ele descansava. Isso nos deixa um exemplo claro que Jesus ele sabia do poder e da autoridade que havia sobre ele. Mesmo que se houvesse um caso de o barco tombar, ele sabia que o mar ia formar um colchão para ele e para os discípulos. O mar não ia afundar eles. Nada podia tocar. A tempestade podia até mesmo se mostrar ser forte, mas ela não podia tocar no barco e nem nos discípulos e nem em Jesus. Porque a tempestade sabia os limites dela. Ela sabia que ali, aquele brilho, Jesus é maior que tudo. Então Jesus, sabendo que tudo está no controle, ele dormiu tranquilamente. Então quando a gente entra num deserto, numa tempestade, numa luta, a gente tem que saber que tudo tem que estar no nosso controle. Esse exemplo, claro, nos ensina que as coisas têm que estar tudo debaixo da orientação de Deus. E também não deixar sair do nosso controle. Porque quando sai do nosso controle, a gente fica temeroso. Mas quando a gente sabe aonde a gente está pisando, quando a gente se programa para algo e a gente sabe para onde a gente está indo, através da oração, do jejum, pedindo para Deus nos orientar, pode ter certeza que mesmo que venha deserto ou tempestade no meio desse caminho, pode ter certeza que Deus está do seu lado. Se Deus está do seu lado, você não precisa temer. Que por mais que ao redor pode dar medo, pode fazer você até dar uma tremida, mas não vai te tocar e não vai te abalar, porque você sabe que Jesus está do seu lado e Jesus é dono de tudo. Ele pode todas as coisas, nada vai te tocar. É somente confiar nele, é somente olhar para ele, é somente dar a liberdade para que ele te oriente nas situações difíceis. A gente vê nesse exemplo da fúria do mar que foi algo que durou não muito tempo e passou. Então eu penso que o deserto que você passa, ele vai passar também. Creia somente nisso. Deus te abençoe. Amém.